A mensagem de hoje, a palavra diz no Salmo 34, no versículo de número 4: busquei o Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Queridos amados de Deus, uma das coisas que mais atrapalha a nossa felicidade é o medo. O medo paralisa a fé. O medo adia sonhos, destrói projetos, desmancha planos. O medo é um destruidor de castelos. E você sabe que não adianta, não existe ninguém que não tenha medo. O próprio Jesus Cristo temeu quando disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas a palavra está dizendo que busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Do que você tem medo? Se eu perguntasse para você agora que está comigo aqui na live, agora nesse exato momento, o que é que faz medo a você? O que é que... Eu sei que tem várias coisas que você tem medo, mas o que mais te atemoriza agora, na atualidade, nesse momento? Se eu perguntasse assim, o que é? Eu tenho medo de ver meu casamento destruído, minha família abalada. Eu tenho medo de perder meu emprego. Eu tenho medo de... porque sinto alguma coisa no corpo e tenho medo de ser uma coisa grave. Eu tenho medo de não conseguir realizar meus sonhos. Há tantos medos, há tantas coisas. Mas na verdade o nosso principal medo deveria ser de perdermos a salvação. Perdermos a comunhão com Deus. Sem sangue não há vida. Imagine que sem Jesus não há salvação, é uma realidade. A Cláudia disse: eu nem sei, pastor, explicar. A gente tem medo. Muitas mulheres saem de casa e dizem: meu Deus, será que eu deixei o fogão aceso? Será que eu deixei o ferro na tomada? Será que isso? Ixi, eu deixei o carregador na tomada, eu desliguei o celular, mas deixei o carregador na tomada. A vida, ela é cheia de medos e algum estranho se aproxima de você, você já fica receoso, já fica com medo. Será que alguém pensando em me fazer um mal? Você às vezes tem medo de pessoas que chegam para dizer que lhe ama. Pessoas que chegam declarando amor, oferecendo ajuda. E você tem medo porque já passou por decepções, já passou por abandono de pessoas em quem você confiava plenamente. De repente, essa pessoa deixou de ser aquilo que você esperava que fosse. É verdade ou não é? Nós temos medo de muitas coisas. Quer ver um medo simples? Medo da escuridão. Por que nós temos medo da escuridão? Porque não temos visão do que está no chão, do que está na frente, do que está do lado, do que está atrás. Medo de entrar no mar, medo do tubarão, medo de mergulhar no rio, medo da cobra, medo da lacraia, medo da aranha, medo, meu Deus do céu, medo da barata, medo de tudo. Nós somos cheios de medos. E diga-se de passagem que o medo, ele tem o seu lado negativo e tem o seu lado positivo. Porque se eu tenho medo de cobra, eu não vou me aproximar de uma cobra, eu vou ficar longe do alcance dela dar um bote e me dar uma picada. Se eu tenho medo de falsos amigos, porque já passei por experiências de ter sido traído, apunhalado pelas costas, eu vou ficar mais receoso com relação a abrir meu coração para as pessoas. Porque às vezes o desejo de desabafar nos leva a abrir o coração para quem não merece. E não merece confiança e não tem confiança. Então esse medo, ele tem o seu lado negativo, mas tem o seu lado positivo. Porque de uma certa forma eu vou me precaver. Eu vou ficar meio que na retaguarda, digamos assim. Mas o medo de perder a salvação nos faz procurar Jesus, nos faz evitar o pecado, nos faz procurar andar em santidade, nos faz procurar andar fazendo aquilo que agrada a Ele. Então, se for pensar, o medo, ele é mais salutar ou é mais nocivo? Vamos dizer que é meio a meio.
É nocivo porque às vezes paralisa a nossa fé. É nocivo porque às vezes você pensa no seu medo que Deus pode não atender a sua oração, pode não fazer o que você está pedindo. Isso é nocivo, porque a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Mas o medo do perigo nos ajuda a evitar o perigo. O medo de perder a salvação nos ajuda a ficar mais próximo de Deus, porque Ele é a salvação. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então logo o medo vai nos ajudar a nos mantermos mais próximos de Deus. Mas o que é que nós devemos evitar? Evitar no cotidiano, no dia a dia. É exatamente ter muito cuidado e ter medo de abrir o nosso coração e o nosso tesouro para quem não merece. Parece meio duro, né? Mas é uma realidade. Nós temos que ter cuidado para não abrirmos o nosso coração para pessoas que estão em nossas vidas, mas que elas não compreendem o nosso amor e não são pessoas de confiança. Pessoa de confiança que eu digo é aquela... Quem é uma pessoa de confiança? É aquela que escuta o que você fala, que lhe aconselha e não comenta com ninguém. Morreu o assunto. Mesmo que um dia ela venha romper com você, mesmo que um dia ela venha deixar de andar com você, mas ela não vai tocar no seu passado. Não vai falar porque tal dia me fez isso, me fez aquilo, me disse isso, me disse aquilo. Ela é uma pessoa sábia e como sábia se comporta. Mas na verdade, meus amados, o medo faz parte das nossas vidas. Porque pelo medo nós nos armamos. Como assim, pastor? Pelo medo você coloca a trave na porta, pelo medo você coloca a cerca elétrica em cima do muro, a concertina, pelo medo você cria um cachorro feroz, pelo medo você não sai certas horas da noite, pelo medo de perder a salvação, você evita muitos pecados. Então, o medo tem o seu lado positivo também. Eu tenho medo de perder a comunhão com Deus. Meu Deus, é uma das coisas que mais temo. Então, creio que você também, nós crentes, temos muito medo de perdermos a comunhão com Deus, porque Isaías 59 diz que a mão de Deus não está encolhida para que não possa nos salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa nos ouvir, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, quando a gente vai pecar, a gente pensa: opa, peraí, isso aqui pode me tirar a presença de Deus, não vou fazer. Vou evitar porque Deus não gosta. E se Ele ficar de mal comigo, Ele vai virar as costas, Ele vai ficar triste e eu perco a comunhão com Ele. Seja sincero, quantas vezes a gente deixou de pecar pensando em não perder a comunhão com Deus? Foi ou não foi, menina? Quantas vezes você não deixou de pecar dizendo: eu não vou fazer isso não. Não vou fazer isso não porque eu vou estar correndo perigo. Não vou fazer isso não porque eu vou estar perdendo o apoio de Deus, e sem o apoio dele eu posso ser destruído, e eu preciso de Deus na minha vida. Quem foi que já passou por isso? Coloca aí: eu. Solange Soares, estamos ao vivo, sim. Coloca aí: eu. Eu já deixei de pecar. Eu evitei pecados. Evitei até responder mal, evitei até tomar satisfação, evitei até pagar na mesma moeda com temor ao Senhor, para não perder a comunhão com Ele. Quantas pessoas não estão enfrentando uma situação e dizem assim: nessa situação eu não posso enfrentar ela sem Deus. Eu tenho que ter Deus para passar aqui nesse deserto, nesse vale. Então eu não vou sair daqui e fazer o que Deus não gosta, porque se eu perder a comunhão dele, eu vou ter que entrar nessa batalha sem a presença dele. Olha aí a quantidade dizendo: eu, pastor, eu já evitei muitos pecados com medo de caminhar sem Jesus. Eu também. Quantas vezes, quantas pessoas não enfrentou questões da justiça? Quantas irmãs não estão passando luta no casamento? Quantas mulheres não estão passando luta com seus filhos, no pecado, nos vícios?
e diz assim: não, eu não posso perder a comunhão com Deus, porque senão fica pior do que o que já está. Eu não vou conseguir enfrentar essa luta sem Jesus, não vou conseguir. E por causa disso a gente procura andar na linha assim bem direitinho, para não nos afastar de Deus, para não ver Deus pelas costas, porque a gente sabe que se Ele virar as costas, aí a derrota já está garantida. Mas quando Deus está olhando para nós, a gente sabe que Deus está fazendo aquilo que nós queremos. A Maria Lemes botou: eu estou nessa fase, pastor. Josadete Santos botou: é verdade, pastor. Cláudia Cap botou: é verdade, eu também. Então é assim, nós fazemos isso. Quantas vezes eu enfrentei situações na minha vida, aquela situação que você vê que pessoas querem te destruir, pessoas estão se ajuntando contra você, o Espírito Santo te avisa, estão tramando contra você, mas Deus diz: mas eu não vou deixar tocar em você. Toda ferramenta preparada contra você não prosperará, é herança do Senhor, Isaías 54:17, mas é herança de Deus. Eu não posso perder essa proteção, não posso perder essa blindagem. É como se você tivesse uma cerca elétrica em volta da sua casa e não pagasse a energia e cortasse a energia. Sem energia não tem cerca elétrica, não tem câmeras, não tem luz para ver o inimigo, não tem nada. Então a proteção de Deus é algo que nós precisamos ter, e o nosso medo maior deve ser: não posso perder a minha comunhão com Deus. Essa eu não posso, porque sem Ele nada sou, nada posso fazer e nada posso vencer. Entendeu? Então vamos continuar fazendo a vontade de Deus, para que Ele faça a nossa vontade. E aí, como é que eu faço, pastor? E se eu errar no caminho? E se eu falhar no caminho? E se eu cair no caminho? Se cair no caminho, tem que fazer igual Pedro: Senhor, socorre-me! Senhor, socorre-me! E Ele vai estender a mão, te levantar, te colocar de pé e vai dizer: eu te perdoo porque eu te amo. E se eu pecar no caminho, nós vamos dizer: Senhor, a Tua palavra diz que a Tua misericórdia dura para sempre. Então me perdoe, me ensina a caminhar contigo, devolve-me o espírito reto e a certeza da Tua salvação. A oração de Davi no Salmo 51. Não há nada que possa impedir. Não há nada que possa impedir o agir de Deus em nossas vidas.